Todos presentes, estamos a um Shabat nesse café da manhã, compartilhando o café com todos os senhores, nessa mesa de Shabat. A cada manhã, a cada dia, a cada sábado, a cada momento, instrução, Torá e o principal de todos, muito mais do que simplesmente uma questão de moralidade, mas uma questão de ética, porque a Torá é ética. Aí estamos com o senhor Yaron, com o senhor Esdras Vinícius e Atus Baruques. Não poderia faltar a senhora Rejane e eu, que estou aqui do outro lado com os senhores. Senhor Yaron, como é que foi a semana? As novidades, o que tem a nos falar? Essa semana foi ótima, eu cortei o cabelo. Parabéns! E sobre o Salmo 25, fala o seguinte, que o Eterno, ele é justo e bom com aqueles que são humildes. E ele também ele deu suas alianças para os humildes, que eles obedeçam os seus mandamentos. Muito bom, senhor Yaron, muito obrigado aí pela informação. E o seu slogan? Uma boa vida e um bom Shabat. Uma boa vida e um bom Shabat, um ótimo café da manhã. Senhor Esdras Vinícius, como anda esse país, essa política? Nós estamos aí quase perto de outubro. O que tem a nos falar? Bom, caos. O que está resumindo tudo, assim, questão de política no mundo, mas vamos por partes. Primeiramente, Shabat Shalom para todo mundo, né? Outubro tá chegando e tal. E assim, a gente já tá vendo muito palanque político sendo feito, né? Tanto por parte do Bolsonaro quanto do Lula. O Lula mesmo, inclusive, acho que foi até a Folha, ou foi a Veja, não tô lembrado agora, que até eles conseguiram fazer uma crítica ao Lula, vamos dizer assim, né? Que ele falaram assim, Lula comete um crime eleitoral que ele foi pro Piauí e pediu voto lá. Ele não pode pedir o voto até uma certa data. Não lembro qual a data agora. Acho que são 2 meses, né, antes da eleição. Por volta disso, né? E assim, é o que ele fez. Isso não tá correto, mas não vai acontecer nada. Sabemos que não vai. Gente poderosa demais acaba se tornando quase intocável. Agora, assim, já um caso já internacional, pode-se dizer que aconteceu, assim, é curioso, né? A Nancy Pelosi, quem é Nancy Pelosi? Ela é a presidente do parlamento lá nos Estados Unidos, ela é a presidente do Congresso. E ela foi pra Taiwan essa semana, né? Ficaram acompanhando muito o voo dela. Teve muito vídeo dos blindados chineses indo pra costa, né? Perto da fronteira. Fronteira que eu digo porque Taiwan é uma ilha, né? Indo pra área lá que daria pra Taiwan. Ela foi pra lá e tal. Até agora não ficou claro, né, o que ela foi fazer em Taiwan. Talvez só provocação, né? Porque, como muita gente está dizendo, isso foi uma provocação para os Estados Unidos, para a China e tal. Não sabemos exatamente ao certo. O objetivo da visita a Taiwan não ficou claro. Assim como também é uma coisa que está sendo meio que era para ser escondida, mas todo mundo que vê um pouquinho de notícia estrangeira já está vendo o Biden, né? Os Estados Unidos, ele está internado de novo com corona. Acho que já é a 4ª vez que ele fica internado. E assim, como todo mundo já espera, né? Ele vai acabar saindo do cargo, seja por falecimento ou qualquer outra coisa, e vão colocar a Kamala Harris no poder, que é a grande coisa que está acontecendo, o objetivo. Porque ele mesmo cumprimenta o ar, né? Então, não tem muita capacidade de governo, né? É uma questão mesmo de usar a lógica. Mas bom, no geral, é isso. E também o triste de ontem, né? O triste assim, para o Brasil todo é que o Jô Soares faleceu ontem, aos 84 anos. Independente de opinião política, o cara era bom, o cara era muito bom, né? Ele era engraçadíssimo. E fazer o quê? Infelizmente, tudo acaba um dia. Vamos apenas torcer para que não acabamos tão cedo. Mas é isso, povo. No geral, se cuidem, outubro tá chegando, vai ser uma loucura. Mas tentem ser menos loucos possíveis. E é isso. Muito obrigado aí, senhor Esdras Vinícius. Obrigado pelo café da manhã e as informações também. Realmente fiquei assim surpreso agora de manhã com a notícia de Jô Soares. Mas, como você falou, ninguém é pra sempre, né? Então, café da manhã aí com o senhor... Olá, senhora Rejane, a senhora está aí tomando café?
Ah, sim, muito bom. E aí, senhor Atos Baruch, acuado no canto, o que tem a nos falar sobre essa história brasileira, os acontecimentos? Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. A gente vai falar sobre uma das características bem importantes do Segundo Reinado, sobre a Guerra do Paraguai, a famosa Guerra do Paraguai. Bem, vamos dar o início da Guerra do Paraguai. No Uruguai havia dois partidos, os colorados e os blancos, onde eles estavam disputando pelo poder e pela liberdade dos rios de navegação, pela Cisplatina. A Cisplatina ela sempre foi um problema no Brasil, no Paraguai, os rios de Cisplatina. Aí então o Paraguai decide intervir nessa disputa de partidos para ficar no poder do Uruguai. O Paraguai apoia o partido Colorados. Já aí o Brasil e a Argentina viram que isso é uma ameaça. Então o Dom Pedro II e o presidente da Argentina fizeram um acordo diplomáticos para tirar os colorados do poder, para colocarem os blancos no poder. Porque eles estavam lutando pela liberdade. Quem luta pela liberdade é a pessoa mais justa. Enfim, o Paraguai já não gostou disso. No Paraguai tinha um sujeito chamado Solano Lopes. Ele é um ditador, só que ele é um ditador bem visto pelos professores de história. Eles sempre fazem, eu até tive, foi ano passado na escola, o professor só falando, Solano Lopes era um ditador bom para a sociedade, bom para o povo, mas não, ele era odiado. A população passava fome, não tinha. Diabo entre aspas, né? Ele Não era existe. odiado. É a forma de falar, eu entendi. Mas enfim, aí, como ele era tão odiado pela população, o pai dele falou pro Solano Lopes: meu filho, não ataque o Brasil. Ele não só atacou o Brasil, mas entrou em guerra com a Argentina e com o Brasil e o Uruguai. Quando ele veio atacar o Brasil, invadir o Brasil, ele foi na província, ele capturou o presidente da província do Mato Grosso e seu secretário. Eles prenderam e mataram eles de fome, pra ter uma noção. O Dom Pedro II não gostou disso, nada disso, e a Argentina também estava sendo muito ameaçada. Aí então, a Argentina, o Uruguai e o Brasil fizeram uma tríplice aliança para decretar guerra contra o Paraguai. Aí então o Dom Pedro II falou, como o Brasil não tinha um exército tão forte, o Dom Pedro II falou, vamos criar a unidade militar de voluntários da pátria, onde quem se voluntariasse ganharia um pedaço de terra e uma certa quantia. Eu agora esqueci quanto que era a quantia da moeda imperial, para quem se voluntariasse. Aí, quando a população foi, o Dom Pedro II falou, eu vou me voluntariar como voluntário da pátria. Ele ficou conhecido como monarca popular, como voluntário da pátria. O rei de estado que quase impediu dele como imperador, mas ele quis como voluntário da pátria. Dom Pedro II foi lá pessoalmente. Aí, aquela história que o Brasil atacou o Paraguai com tudo, não. Quem começou com isso tudo foi o Paraguai. Não foi o Brasil, foi o Paraguai que começou a intervir com isso tudo. Entende? Aí, o Dom Pedro II falou, mata 73% dos homens do Paraguai. 73% da população masculina do Paraguai foi falecida. Por ordem de Dom Pedro II. E hoje em dia o Paraguai é a maior parte só de mulheres, quase a população. Entende? E foi punido, com punição. Aí até que então, um cara chamado, conhecido como Chico Diabo, dos Voluntários da Pátria, ele lançou uma lança no Solano Lopes. Aí então terminou os 6 longos anos de guerra sangrenta com a Guerra do Paraguai. Aí, após essa Guerra do Paraguai, tanto para a Argentina e tanto para o Brasil, eles começaram a ter um desenvolvimento econômico muito rápido, entende? Não só econômico, mas de poder político. Na época, a família imperial era conhecida como a família mais rica. Agora já havia brasileiros mais ricos que a família imperial. Ou seja, era um poder econômico mais ativo. Indústrias já estavam surgindo, energia. O Brasil já estava se desenvolvendo muito rápido no século XIX. E o Brasil se tornou um país de respeito perante isso, com isso. É isso. Interessante, uma história realmente ativa, de acontecimento, dá pra fazer um filme. Dá pra fazer. É igual aquelas história é linda. filmes de época de Abraham Lincoln, né? Então, interessante essas histórias. Ninguém nunca pensou em fazer um filme com esses detalhes? Pensar que não.
Muito obrigado aí, senhor Atos Baruch, um ótimo café da manhã. Vou falar com vossa mãe, com sua mãe também. E aí, senhora Rejane, essa paraxá, que tem a nos falar? Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. E fique à vontade para curtir e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. A porção dessa semana, né, ela dá início ao livro de Devarim, que em português é Deuteronômio, né? Começa essa porção com Moshe advertindo o povo, conversando, alertando sobre os perigos da falta de cumprimento da lei. Então ele tipo assim, meio que o Deuteronômio no rol rabínico, né, é conhecido como Mishneh Torá, a pequena Torá, né? Ela é tipo assim um resumo de toda a grande Torá. No Deuteronômio ali você vai ver que vai falar bastante sobre Moisés, sobre o sucessor, né? Vai entrar bem em evidência a questão do Josué, conhecido em hebraico como Yehoshua. Yehoshua, ele é doutrinado pelo Moisés a como ser um líder humilde. Então, assim, ele não foi escolhido porque ele era simplesmente capaz, né? Ele foi escolhido porque ele realmente aprendeu a ser uma pessoa muito humilde. E a humildade, o fato dele ser uma pessoa muito humilde, trouxe ele essa grandiosidade que foi de liderar, continuar liderando ali o povo no deserto. Lembrando que em Deuteronômio também fala que o povo que saiu do Egito, né, duas pessoas que saiu do Egito foi que adentraram na terra. E também, assim, morreram, né, o povo que saiu, deixaram o filho, lógico, porque foram 40 anos ali andando pelo deserto. E eles deixaram os filhos, então quem entrou foram os filhos. As pessoas morreram no deserto. Essa porção, ela tipo assim, ela é, pra quem tiver assim, talvez numa vibe meio emotiva e tal, vai ficar um pouco triste porque ela começa a falar já das despedidas. Moshe começa deixando pequenos conselhos, dando a entender que dali por diante já está bem próximo da morte dele, do falecimento. E sai os decretos, é reforçado no início da Paraxá o porquê que o povo inteiro morre no deserto sem conhecer a terra, apenas os seus filhos vão conhecer. Porque ele fala sobre os espias, para quem lembra daquela parte lá que eles vão ver a terra no comecinho, né? Eles vão visitar a terra e quando eles voltam falando muito mal e o povo ficou em desespero e em face disso o Eterno decretou que todo mundo ia morrer ali no deserto. E isso aconteceu mesmo, as pessoas morreram no deserto porque ficaram desesperadas. E aí somente os filhos, os netos foi que conseguiram entrar na terra. Esse povo que saiu dali da terra do Egito, apenas os dois, que foi Caleb e Josué, foi que conseguiram entrar na terra. Já bem idosos também, já com idade bem alta. E isso fez com que o povo entendesse que sim, é importante obedecer às leis, seguir as regras para viver como sociedade. E aí Moisés vai começar então a se despedir. Devarim, ela é bem rica, né? Tem muita informação sobre Devarim. Devarim é Deuteronômio. Sobre Deuteronômio, porque há controvérsias, né, sobre se era para estar nos 5 rolos da Torá ou não, e sim era para estar. Mas tem pessoas que batem na tecla que só é válido até Levítico, né? Mas na verdade é válido os 5 livros que tem na Torá. E é isso. A porção ela tem muitos detalhezinhos, mas fala dessa questão de você se comprometer mesmo. A lei, entender que a lei, a jurisprudência dela, ela existe para que a gente possa hoje andar em liberdade. Sem lei, se não existisse lei no mundo, a gente não poderia ir e vir. A lei nos garante isso. O direito de ir e vir, tá? Né? Desde os primórdios. Então, a anarquia não é bom. Tem uma galera jovem aí que são a favor da anarquia, não sei o quê, mas não vamos dizer assim, é tipo o socialismo, né? A princípio, no papel é lindo não ter quem governe, você tomar suas próprias decisões, cuidar do seu dinheiro, mas se não tiver lei, não vinga, não dá certo. Nunca funcionou e não vai funcionar agora. É isso. Como diz Wesley, as eleições estão chegando, outubro está vindo aí, tenham consciência e votem certo. No mais, é importante
votar certo para que a sua nação, a sua geração venha ter continuidade daqui para frente. No mais, uma boa vida e um bom Shabat. Uma boa vida e um bom Shabat, senhora Regiane, muito obrigado pelos comentários, um ótimo café da manhã. E como a senhora Regiane falou, sem lei não há ordem, consequentemente, não vou comentar com os senhores também sobre juízes. Juízes ensinam exatamente essa questão da ética da lei. Até daqui a pouco, um shalom e um ótimo café da manhã. Shabbat shalom a todos aí. Como tá no Shabbat aí, o pessoal falou, colocou as ideias, história, um pouquinho dos acontecimentos diários da vida do Yaron, política com o nosso amigo Edris e também um pouco de Torá. Mas temos que falar também um pouquinho de Taná. Taná é um pouco de história, de acontecimentos com o povo de Israel. O que acontece? Juízes, como acabei de falar, é o ensino de um governo em que mantém a liberdade. E esse povo que estava aprendendo a caminhar no início da Torá, no início do ensino que Moisés passou adiante, houve um momento em que eles começaram a esquecer. Então, o que ocorre? Logo em Juízes, lá em capítulo 4, Eúde morreu. Quando morreu, o povo de Israel esqueceu os princípios da liberdade, porque liberdade é uma coisa que precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. O povo de Israel esqueceu desse princípio e começaram a pecar contra o próprio Eterno, o próprio Deus. Que tipo de pecado? No momento em que você esquece da manutenção da liberdade, você esquece em manter a vida. E com isso, crimes e erros e pecados o povo começou a fazer no seu dia a dia. Então, o rei Jabim, que era rei de Canaã, ele governava a cidade de Azor. O que acontece? Ele escravizou o povo de Israel por 20 longos anos. 20 anos sem dó, sem piedade, sem misericórdia. E ele atormentou muito o povo de Israel naquela região. E o comandante do exército, do rei Jabim, que era Cícera, que estava também ao lado do rei e governava. Então, há duas forças aí. O rei, que é o rei Jabim, e o comandante, que é o comandante Cícera. Parece que é o nome feminino, mas é o nome masculino, Cícera. Então, o rei Jabim, com seus 900 carros, governou, atormentou, digamos assim, durante 20 longos anos o povo de Israel. E Débora, uma juíza, ela tinha o hábito de sentar debaixo de uma palmeira e julgar as questões do povo, questões referentes à Torá, à lei, para com o povo. O que acontece? Nesse período, ela julgou uma questão muito problemática, que era a questão da escravidão, dos maltratos que estavam ocorrendo já há 20 anos com o povo. Ela mandou chamar Baraque. Baraque era filha de Abinoão. Baraque, ao chegar, ela colocou uma informação para ele. Era uma profetisa, além de ser juíza, também era uma profetisa, que falava o seguinte: escolham 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. Leve aos montes Tabor, que eu vou trazer Cícera, que não é a Cícera, o Cícera, o comandante, lá no rio Quinon, e vou fazer com que eles lutem contra você. Então ele falou o seguinte: tudo bem, eu vou lutar contra o comandante, que já tinha 900 carros de guerra, que é um poderio bélico de época. Mas só que se você for comigo, Débora. A Débora falou: tudo bem, então eu vou com você. Mas essa vitória não será entregue na sua mão, e sim na mão de uma mulher. Ele aceitou a condição e foi. Ao chegar, houve um comentário que levaram a informação que havia 10.000 homens selecionados por Baraque, da tribo de Zebulon, e Naftali, para lutar. Ele saiu também com seus tanques de guerra e foi em direção a eles. Durante essa guerra, esse comandante perdeu a guerra. Ele saiu correndo, fugindo pela montanha abaixo, e encontrou uma mulher. Essa mulher, por curiosidade,
ela era cunhada da família de Moisés. Como assim cunhada? Não é do cunhado Obabe. Obabe era o cunhado, né, da família de Moisés, que teve da descendência ali Eberi. Eu anotei rápido agora aqui, tá? Casado com Joabe. O ponto principal aqui é Joabe. Joabe estava na sua cabana, na sua casa, e o que ocorre nesse exato momento? Joabe vê exatamente o comandante Cícera descendo desesperado e pedindo a ela, por favor, um pouco de água, estou com muita sede, porque havia uma certa amizade, aliança com essa família que não se envolvia muito com questões daquela região. Ela abriu a casa, o local onde se reuniam, que é a tenda, e ela adentrou, ele pediu um copo de água, deu água, ela abriu uma botija, também ofereceu leite, também, que matou a sede dele. Ele estava muito cansado e pediu que ficasse observando se viria alguém para buscá-lo. Ele foi, deitou, descansou e dormiu um sono profundo. Jaabe, não é mesmo? Jaabe pegou uma lança e enficou do olho até por dentro da sua cabeça, e a lança atravessou o crânio e chegou até o chão. E ele morreu. Assim que Baraque chegou ao local, ela chegou perto dele e: Baraque, vem aqui que eu vou lhe dar o homem que você está procurando. E abriu a tenda e lá estava Baraque, Cícera, o comandante, morto. E foi entregue na mão de Baraque a vitória dada através de uma mulher. Uma profecia colocada aí. É uma história assim um pouco com muitos pontos aí, que quer dizer o seguinte: nada acontece por acaso, tudo há um motivo, e principalmente uma vitória foi dada aí e o povo saiu da escravidão, porque voltou-se ao princípio de lutar pela liberdade. Liberdade é uma coisa que você cuida, luta e briga para manter. Mantenha a sua liberdade sempre ativa, para que você não tenha que brigar novamente para reconquistá-la. No mais aí, um ótimo Shabat, um Shalom e muito obrigado. E desculpe pela história um pouco longa, que eu verifiquei aqui agora rapidamente. Shalom!